Não se Não, atreva. aqui é um programa de Série A, né? É um programa... Odiava. Porto Alegre. Não é um programa de entender. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas que estão nos ouvindo. Está começando mais um bate-papo semanal, A Hora dos Saldanhas. Eu aqui, André Saldanha, hosteando mais um episódio junto comigo, o meu amigo, colega Ivo. Boa tarde, Ivo. Boa tarde. Foi por pouco, foi quase, mas não foi desta vez que o Esporte Clube Internacional sagrou-se campeão feminino de futebol, ou campeão de futebol feminino, como queiram. Perdeu para o Corinthians lá em São Paulo, mas foi um negócio legal, viu, colega André? Há muito o futebol feminino vem batalhando, sempre quase que marginalizado, aí só se dá atenção para a seleção, Marta e grandes estrelas, a maioria joga no exterior, e de uns anos para cá está se incentivando um pouco, eu acho ainda muito pouco, o Campeonato Brasileiro. Mas a semana passada nós tivemos um recorde de público do futebol feminino em jogos entre clubes, que foram 36 mil pessoas no Beira-Rio, e este sábado se bateu este recorde, então são recorde em cima de recorde, 41 mil pessoas hoje lá na Arena do Corinthians. Isso para o futebol feminino é um marco, né? Então é bastante interessante. Ainda não teve uma final na televisão aberta, ainda os jogos não vão para a TV aberta. Quando vão na TV aberta é um jogo de menos importância ou num horário de menos importância. O jogo de hoje foi às 2 horas da tarde, né? Poderia ser às 4, poderia ser num outro horário. Mas isso já foi cobrado ingresso e tudo, porque os jogos do Campeonato Feminino são em estádios, em campos secundários, nem em estádios, muitas vezes. Vários jogos deste Campeonato Feminino foram em campos, assim, em campo que eu já joguei, não é em estádio. Só as finais agora que foram nos estádios mesmo, né? Com público, com ingresso e tudo mais. Então ainda está engatinhando, ainda está evoluindo o futebol feminino, né? Tem uma disparidade salarial muito grande, e de patrocínio e de tudo mais. Mas interessante, uma final aí, duas partidas finais, com tu juntar quase 80 mil pessoas no estádio pagando ingresso para o futebol feminino é bastante interessante. Não deu para o Inter, deu para o Corinthians, mas beleza. Beleza. Olha, eu não sigo futebol, né? Não sou como tu, que tem 2 Premier. Agora só tem um, né? Agora só tem um. Mas as últimas vezes que eu tinha acompanhado, o futebol feminino, ele para mim parece ser muito mais dinâmico que o futebol masculino. Em nível de ritmo, velocidade, me dá a impressão que elas meninas são muito mais rápidas que os caras. Uma impressão minha eu tô falando merda dos poucos jogos que eu vi, mas eu lembro onde é que foi, cara? Uma dessas finais aí, que sempre final da Copa do Mundo é Estados Unidos. Os Estados Unidos tem né, criaram uma tradição, né, desenvolveram um trabalho aí de, vamos dizer, uns 30 anos pra cá cara, eu lembro que a final era assim, eletrizante. Acho que eu tava no aeroporto aí, ia fazer, era algum check-in, alguma conexão que eu ia fazer um voo e tava esperando e tava todo mundo num bar assistindo a final da Copa, cara, e era uma loucura. E era pali. Muito menos ensinação. Parece que as meninas são muito mais. É que Bora, caiu, levanta, vamos. nos Estados Unidos, o futebol feminino ele é muito mais desenvolvido do que o masculino, né? Enquanto os meninos na escola, sei lá, vão para jogar beisebol, vão para jogar basquete, vão para jogar americano. futebol americano, as meninas vão para o futebol. Então, ele é um esporte bem mais feminino. E a seleção feminina norte-americana, ela já ganhou um monte de coisa, foi campeã do mundo, foi campeã olímpica, tem uma tradição no futebol como uma das equipes mais respeitadas. E o masculino não, né? É figurante, nunca teve nenhum resultado expressivo. E uma coisa interessante que na última
sei se foi na Olimpíada ou na Copa do Mundo, elas botaram as cartas na mesa ali, deram um ultimato para a federação, porque as premiações do masculino eram muito mais altas do que as premiações do feminino. E as mulheres, para aí, velho. Os caras não ganham nada. Quem ganha alguma coisa aqui somos nós, né? E aí a Federação Americana igualou as premiações, então foi uma vitória delas, né? A capitã do time lá teve umas tretas lá com o Donald Trump e teve um posicionamento político e tudo mais. Então, o futebol feminino norte-americano é muito, muito desenvolvido, né? Por isso que eles são uma potência. No Brasil é aquela coisa, né? São talentos individuais que acabam se juntando porque não tem uma estrutura. Tem um documentário interessante sobre isso, que eles pegam a primeira geração ali dos anos 80 e depois a geração da Marta, né? E como é difícil isso, o futebol. E não tem um apoio assim. Agora, de uns anos para cá, foi assim, ó, todos os times da Série A... Mas espera aí, passa a dica aí, onde é que tá esse documentário, colega Ivo? Cara, eu não vou me lembrar agora. Eu não me lembro do nome do documentário, passei até em sala de aula para os alunos. Será que ele está no Tenho YouTube? anotado. Deve estar. Eu não me Sabe lembro. por quê? Sabe quem também está no YouTube agora? A Hora do Saldanha. Agora vocês podem ver e ouvir a Hora dos Saldanhas no YouTube. Podem buscar o nosso canalzinho que foi aberto agora, está começando, engatinhando, tem alguns clipes ali. É fácil, bota a letra A, espaço, Hora dos Saldanhas, e vocês vão ver lá o ícone do pessoal jogando tinta laranja dentro do esgoto, em preto e branco, e é o nosso canal. E o que é o legal do canal? Apesar de que não tem muitos episódios, só tem 2 episódios até agora, eu tô indo de trás para frente, tem o episódio do Lupicínio Rodrigues, tem o episódio do falecimento da rainha, né? E aos poucos eu vou começar a colocar os episódios lá para o pessoal também seguir. Mas também muitas coisas que a gente cita aqui, por exemplo, uma reportagem ou um documentário que às vezes, né, está disponível no YouTube, eu criei as playlists. Então, tem os comentados no episódio, no podcast. Então, o material que o pessoal pode ir lá, seguir e ver, né? Ver por completo. Tem a trilha sonora, as músicas que tocam aqui no episódio, que, claro, não podem tocar lá no YouTube por razões de direitos autorais, mas vão estar na íntegra para o pessoal poder escutar a nossa playlist. Também tem a locadora dos Saldanhas. Às vezes, quando a gente fala um filme aqui, como quando a gente falou A Missão está completa no YouTube, então botei o link lá. E também tem as nossas participações no canal do professor Léo Prado. Então olha, canal diversificado, tá diversificado. Bem diversificado. Tá, eu não me lembro do nome do documentário, é uma lástima agora de cabeça, eu não lembro, só pesquisando para ver. Mas ele fala isso sobre e ele entrevista as primeiras jogadoras lá daquela primeira geração do futebol feminino, talvez, não sei se tu te lembres, porque tu era muito criança, que passava os jogos na Bandeirantes e tudo mais. Depois parou, a Bandeirantes parou de passar, e aí surgiu a geração da Marta, né, que é outra coisa. Legal, aquela geração lá de 90 e poucos, eu me lembro das gurias jogando com um uniforme muito esquisito, e depois nesse documentário eu fiquei sabendo, foi o uniforme do Brasil, do time masculino, de 94, que elas pegaram para jogar em 96. Então, imagina, calção e camiseta dos homens para as mulheres, sabe? Então ficava assim, calção lá no meio da canela, camiseta sobrando, era um negócio horrível, mas era um uniforme. Eu lembro as mangas da camisa, assim, na altura do cotovelo da pessoa. Exato. Para te ver, assim, a falta de estética e moda. Não é de estética, de apoio, né? De apoio pro futebol feminino. E aí tem uma parte lá do lance da Marta, da seleção brasileira, chegaram lá na Granja Comari, lá, e olharam aquele gramado lá de treino, e pai, as minas estavam hospedadas lá, e as meninas foram lá uniformizadinhas para treinar, e os caras lá, a segurança disse, não,
campo aqui é só para a seleção brasileira principal. Daí elas olharam assim, ó amigo, a seleção brasileira principal somos nós. E o cara disse, não, é Masculino, assim, não tem. Nós estamos jogando... E aí o técnico foi lá e brigou e disse, não, peraí, é seleção brasileira igual e tá. E aí conseguiram liberar o gramado para elas, né? Então, e o que eu ia falar antes é isso. Agora, para jogar todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro Masculino tem que ter uma equipe feminina também, né? Então, isso é uma forma de incentivar, né? O Inter o Corinthians jogou a 6ª final consecutiva e conseguiu o 4º título brasileiro. Então, o Corinthians é hegemônico no futebol feminino, né? E o Inter também vem apostando, aí já foi campeão sul-americano de categorias de base, né? Então, as seleções sub-15, os times sub-15, sub-17, sub-20 do Inter estão vindo forte. Então, ele tem feito um trabalho de base no futebol feminino, né? Então, não é à toa que chegou nessa final aí do Campeonato Brasileiro. E isso é interessante. Eu acho que ainda precisa muito, muito mais incentivo, né? Eu acho que elas poderiam jogar preliminares dos jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, ter jogo... Então, tu compra o ingresso para ver um jogo no campeonato masculino e antes tem um jogo feminino também, sabe? Para te ter estádio, para te ter renda, para te ter cota de TV, começar a aparecer os jogos na TV aberta, sabe? Tudo isso aí. Mas, enfim, vamos lá. Tudo é uma caminhada, né? Então, sim, muito bom. Mais um capítulo aí dessa caminhada, né? É uma longa caminhada, uma caminhada justa, né? E atrasada, apesar de que, mas vamos seguir para frente, né? Eu até ia falar uma coisa, interessante como as coisas se conectam, né? Às vezes, mas como diz o mestre Hugo, né? Não existe acidentes, né? Nada é por acaso. Ou a gente está gravando isso no dia 24 de setembro de 2022 e eu queria... eu ia sugerir, né, mais para frente, mas como tocou nesse assunto, a gente dedicar esse episódio a todas as mulheres iranianas que nesse momento estão fazendo um ato de protesto. Agora está sendo considerado um ato de rebeldia, né, um ato, mas é um protesto. As mulheres iranianas estão queimando os seus jihabs, porque a gente teve aí, dia 16 de setembro, uma moça de 22 anos, que ela foi abordada numa blitz policial pela tal chamada polícia dos... Como é que eles chamam? Mulás? Patrulha de orientação, né? Que eles são responsáveis pela segurança moral do Estado iraniano. Ela parece que não estava usando o jihad dentro do carro dela, como deveria ser. Ela levou um cacetete na cabeça dela. Ela também tem sinais de ter o rosto e a cabeça dela ter batido contra o capô do carro dela, né? Então ela foi espancada por esses desgraçados aí e ela veio a falecer 2 dias depois. E as mulheres agora estão protestando, a internet no Irã está cortada, não é? E então, como só queimar o jihad não é o suficiente, agora as mulheres estão cortando os seus próprios cabelos como um outro sinal de protesto. Então, e só para deixar claro, não é para o povo iraniano, não é para o sistema iraniano, não é para a filosofia iraniana, não é para o islamismo, para os muçulmanos, não é para nenhum... É para as mulheres iranianas que eu gostaria de dedicar esse episódio e como é que eu diria, essa palavra de apoio, a nossa solidariedade, a nosso suporte com todas as nossas ouvintes. Só não vou poder ouvir essa semana porque a internet está cortada. Mas tirando a brincadeira, eu queria dedicar essas mulheres iranianas. Tu falasse em protesto, na realidade, pelo que eu vi ontem,
a coisa está tomando ares já de uma revolução, né? Porque tamanha foi a repercussão e isso desencadeou, né, esse ato lamentável aí, ele desencadeou uma onda de protestos tão forte, tão grandes, e tanta gente arrancando o jihad que ninguém não tinha a coragem até então de fazer, né? E aí tomou um vulto tão grande os protestos, que esses protestos já estão saindo do campo do protesto para ser o campo da revolução, né? E eu vi o comentário de que se estenderia para outros países do Oriente também, né? Então, se estender, realmente se caracteriza uma revolução, né? Sempre entendendo, revolução nem sempre ela envolve armas e tiros, né? Nem sempre a revolução, nós temos vários tipos de revoluções, né? Já visto que a gente teve revolução industrial, tem revolução cultural, revolução sexual, tem vários tipos de revolução, né? E uma revolta popular, uma revolução popular, que pode ser até pacífica, vamos dizer assim, né? Pacífica no ponto não porque está tendo repressão, se eu não me engano, teve mais gente lá que vítima da repressão, né? Mas ela não, nem revolução não quer dizer só luta armada. Repressão é similar ou repressão dos protestos? Repressão aos protestos. Ah, né? Sim, já morreram 5. 5, exato. Mas eu digo já assim, morreu um do lado deles. Uma revolução não necessariamente é uma luta armada. Ela pode ser... aliás, as revoluções que mais dão certo são as revoluções em que o povo toma as ruas e o povo se rebela de uma maneira geral. Então, esse ato já dá para se considerar um ato revolucionário e daqui a pouco nós estamos diante de um acontecimento histórico, né? Que vai ser um marco histórico que talvez possa mudar um pouco a vida das mulheres neste país ou em outros, enfim. Porque a questão também não é só da regra religiosa, né? A questão é do abuso, da violência contra a mulher. Porque eu falei, o nome da jovem era Mahsa Amini, né? A moça que foi assassinada pela polícia. Porque essa polícia, ela existe, vamos dizer, também ela é da etnia curda, né? Mas o que o pessoal protesta é que essa polícia dos bons costumes, ela visa sempre estar acossando as mulheres e as minorias. Elas não se metem com o homem, entendeu? Mas elas são especialmente abusivos com as mulheres e com minorias. Então, como agora chegou, galera, basta, chega. A gente pode ser religioso, a gente pode morar nesse país de merda, a gente pode usar essa porcaria na cabeça, mas espera aí, né? Também não é assim que funciona a coisa. Somos seres humanos, né? Então, o meu suporte aqui, meu apoio e taca-lhe fogo. Isso aí. E teve um episódio aí essa semana também, eu não consegui ler a matéria, eu só vi a chamada ali e não consegui abrir a matéria, de uma menina com a cabeça cortada, com pontos na cabeça, que tomou uma paulada num bar. Onde é que foi a localidade, amigo? Não me vem. Porque criticou o imbrochável aí, estava num bar e ela fez uma crítica ao cara, e alguém pegou uma ripa de madeira e ainda proferiu a seguinte sentença: vai apanhar que nem homem, e deu uma paulada na cabeça da guria, né? E a guria foi parar no hospital. Covarde, né? Como sempre, eu já disse aqui várias vezes, esse tipo de gente é covarde, né? Porque se tu for brigar com um homem, né? O cara não foi nem na mão, né? Pegou um pedaço de pau para bater na cabeça de uma mulher. Se pega um homem pela frente, afina. Então também é outro episódio lamentável. Episódio lamentável. Apesar que teve um episódio interessante semana passada. Um esporte que, conforme o Peninho, o Eduardo Bueno, um esporte novo aí, o arremesso de celular. Porque o repórter estava tendo um debate na TV educativa e depois que o imbrochável atacou a repórter Vera Magalhães, não gosto dela, mas tudo bem. Acho que tem que respeitar o papel do
do profissional, não é? Tem que separar as coisas, mas um deputado apoiador do Imbrochável se sentiu no direito também, que já não é a primeira vez de ir lá coçar num debate, né? Ele foi lá acossar a repórter, e um outro repórter, outro jornalista da TV da Rede Cultura, pegou o celular do deputado e botou em modo avião. Ele agarrou o celular dele e tacou. Vamos ver, quem sabe se isso aí se resolve logo. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Aqui, por exemplo, tem... Bem, então hoje que é o Dia Nacional do Mototaxista, hoje que é o dia da Nossa Senhora das Mercês, que mais que a gente tem no dia de hoje aí, colega Ivo, dia 24 de setembro, quase terminando esse mês de merda, ainda bem. Quando meu pai era vivo, hoje era o aniversário dele, mas como ele parou de fazer aniversário faz uns 4 anos, não é mais aniversário dele. Mas é o aniversário, tem um aniversariante famoso hoje, colega André. Um aniversariante famosíssimo. O Pedro Almodóvar? Não sei, Não, é também. Tem um cara, um fotógrafo de mão cheia, um cara que já, inclusive, participou da Hora de Saldanhas, mais de uma vez, e que está na nossa vinheta, o Vitinho. E que está no episódio mais ouvido até agora, que são 100 anos de Brizola, com a participação dele. No episódio de Porto Alegre também ele tá. Tem outros episódios aí que ele participou. O meu amigo Vitor Hugo Fagundes Ghiorzi, o famoso Vitinho, está de aniversário hoje. Feliz aniversário, Vitinho. Esperamos você aqui de novo. Isto, grande Vitinho. Então, além do Vitinho, hoje também é aniversário do Pedro Almodóvar. Tá completando 72 anos. Opa! O Pedro Almodóvar, o Vitinho não sei. Não, o Vitinho nós não vamos contar aqui. Vamos fazer mistério sobre a idade do Vitinho. Inclusive eu tô pensando em parar de fazer aniversário porque eu acabo pressionando o Vitinho, né, cara? Eu faço aniversário uma semana, o Vitinho faz na outra, então cada vez que eu fico mais velho, o Vitinho também fica mais velho. É uma loucura isso. Você parar com essa competição aí? Então, Pedro Almodóvar, cara. Pedro Almodóvar... 72. Eu não vou dizer que eu já vi todos os filmes do Pedro Almodóvar, mas tinha uma época que eu assistia tudo que saía do Pedro Almodóvar. Aliás, tinha uma época que eu assistia tudo quanto era filme espanhol. Tudo que saía do Pedro Almodóvar ou tudo que saía com a Penélope Cruz? Opa! Não! Isso do tempo da Vitória Abril, cara. Sou do tempo em que era a Vitória Abril a principal atriz do Pedro Almodóvar lá. Não. Acompanha a carreira do Pedro Almodóvar. Na realidade, não só do Pedro Almodóvar, né? É porque tinha uma época que eu era muito fã de filme espanhol. Então eu via quase tudo quanto era filme espanhol que saía no cinema ou nas locadoras. Hoje é um pouco mais difícil de acompanhar, porque com a questão dos streamings tem muito mais produção, né? Tem muito mais produção e tem produção que fica escondida num lugar e no outro e tudo mais, né? Mas na época do cinema, que tu acompanhava o que ia saindo no cinema, eu ia no cinema ver os filmes espanhóis ou na locadora, pegava o que tinha na locadora de filme espanhol. Tinha época assim, quero ver um filme espanhol. Eu disse, não tem mais filme espanhol para mim ver, que eu já vi todos que tinha na locadora. Então era assim, então eu via muitos filmes do Almodóvar. Agora já não sei, já devo ter perdido alguma coisa, eu já não vi, provavelmente. Não, tu sabe que entre 74 e 78 tem 11 filmes dele que nunca foram lançados no Brasil. Imagino, porque ele vai começar a aparecer aqui no Brasil, acho que no final dos anos 80, nos anos 90, eu acho só. Nos anos 90 que ele... Eu acho que o Atami é o primeiro filme dele que vai fazer sucesso aqui. Depois até saiu um filme que eu acho que era da mesma época ou anterior, mas saiu aqui uns 10 anos depois do que o filme foi feito por aí, até naquela esteira de que é um filme do Almodóvar, depois que o Almodóvar já
já tinha pego, engrenado algum sucesso aqui. Isso Mas- aí. Beleza, então. Viva a Moldova. Muito interessante. Parabéns pro Pedro Parabéns. Almodóvar. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Mas, cara, então, outra coisa dessa semana, cara. Então, a gente na segunda-feira teve enfim, né? Com toda pompa e honra, o sepultamento da Rainha Elizabeth II, né? Interessante que isso nunca tinha sido televisionado antes, sabia disso, colega Ivo? Não, claro que não. Nem tinha televisão a última vez que o último rei da Inglaterra morreu, pô. Como é que eu televisionar? A mulher ficou 70 anos no trono, cara. Tá vendo? Ué. Não existe mundo, não existia mundo, a gente nunca viveu no mundo sem Elizabeth II. Mas infelizmente, né, cara? Porra, lamentável, né? O brasileiro não perde a oportunidade de passar vergonha internacionalmente. Deu aí? Deu aí na Colônia Brasilis? Ah, sim, que o cara, pô, tinha um inglês na rua lá xingando os caras fazendo merda lá, os caras fazendo claque, fazendo torcida, fazendo. Porra, cara. Os caras perderam a noção do senso de qualquer coisa, de ética. Perderam a noção, né? Perderam a Os noção. caras falarem Aliás, eles nunca tiveram. Repórter da BBC falarem Vocês não são bem-vindos aqui. dentro da Inglaterra, realmente o terraplanismo ali achatou o cérebro dessa galera, né? Porque puta que me pariu. Depois, não, o pessoal fala, como é que você é? Cara, eu não, porra, eu não me junto com brasileiro morando fora do Brasil, cara. Eu não vou generalizar todos, mas cara, que vergonha, cara, que Passa vergonha. vergonha às vezes, né, cara? Que vergonha. Um papelão, né, cara? Porra. Mas quem começou tudo isso foi o Silas Malafaia, Sim, tá? sim. A Canalha. coisa toda começa com ele. Eu já tive ali aquele local. Até tenho que dizer muito obrigado pelo corpo consular aí de Londres. Pessoal super atencioso, muito legal. Me receberam super bem, me ajudaram. Porra, me salvaram uma enrascada uma vez aí. Então, mas né, é a casa oficial do Brasil em Londres e ali estava hospedado o presidente e tinham repórteres, tinha o pessoal protestando e tinha o pessoal que bota aquela camiseta horrível amarela da seleção, que você já sabe que é um imbecil, né? Que vai estar ali com o celularzinho na mão para causar, né? E teve um cara que veio... Sabe como começou tudo? Sim, tinha um cara criticando né? E os caras... Criticando um cara evangélico com a bandeira do Brasil, criticando o uso do nome de Jesus, usando os evangélicos, não é? Como se ele fosse o representante dos evangélicos, imbrochável, e quem nada mais nada menos veio ali para criar o tumulto foi o próprio Silas Malafaia, instigar a turba contra esse cara. E essa mesma turba que estava instigando repórteres daquele próprio país. Até que um cidadão inglês, indignado, falou: olha, esse cara aqui, ele está na Inglaterra, aqui em Inglaterra, e ele tem o direito de protestar. Ele não está fazendo nada de errado, ele está usando uma bandeira de forma respeitosa, né? Ele está vestido, abraçado com ela como um manto, ele está protestando, ele tem o direito. E aí os caras acharam que pronto. Encontramos um comunista aqui. E foram achincalhar o cara. Quer dizer, cara, perderam, assim, noção zero, né? Porra, depois o pessoal... O Silas Malafaia deve ser reencarnação de um daqueles caras lá dos tempos bíblicos lá, do tempo de Jesus, um daqueles caras que incitava o povo contra Jesus ou contra as coisas, que devia apedrejar a mulher adúltera e aqueles coisas todas, sabe? Os fariseus, aquele que Jesus criticava, ele deve ser uma reencarnação desses caras, só que não evoluiu, continua na mesma coisa, né? É um cara que, pelo amor de Deus,
Posso... Lamentável, lamentável. Outra notícia lamentável dessa semana, e tá fazendo um giro de notícias aí, eu mandei para ti, eu comentei, não sei se chegou a ser noticiado aí no Brasil, essa a pegadinha do DeSantis, a pegadinha do malandro. O governador da Califórnia saiu aí? Usou o fundo. Tu me falou... Não, eu não vi a notícia. Eu tenho visto muito pouca notícia. Essa semana estou muito na correria, não tenho visto quase nada, assim. Mas eu vi que tu falou, tu me mandou, que ele mandou gente para... Deportou imigrantes para... Deu de presente imigrantes para um outro lugar, né? Eu não vi qual lugar. Tá, então o que aconteceu? O governador da Flórida, né, que é um projeto de Trump, só que acho que pior do que o Trump, né? Um cara que durante a pandemia ele simplesmente colocou vacina para apodrecer em um depósito, criou a lei anti-máscara, criou a lei que proíbe, baniu a palavra gay, LGBT, lésbica, trans dos colégios públicos da Flórida. É o cara que quer que a Disney saia da Flórida, não é? Basicamente tem uma cidade chamada Orlando que ela só existe por causa da Disney, né? A Disney é uma das maiores empregadoras dentro do estado da Flórida, mas ele quer que eles saiam porque não representam, né, os princípios da família cristã de bem, né? Tudo com essas ideias aí de sereia de cor negra, né? Personagens aí que tem outras sexualidades, aí não tá para a família de bem. Então ele quer tirar. E, claro, dentro do checklist do fascista moderno, a xenofobia está no topo da lista, né? Também. Então o que ele fez? Ele pegou simplesmente 50 imigrantes ilegais, na sua grande maioria pessoas da Venezuela, e botou num avião. Falou que essas pessoas estavam sendo relocadas, um lugar onde elas iam ter acomodação, iam estar empregada, e lá nesse lugar eles iam ganhar a cidadania deles. O pessoal falou, mas peraí, não, mas segunda-feira eu tenho minha reunião com o meu oficial da imigração. Não. Teu oficial da imigração vai ser nesse lugar aqui. Criaram todo um embuste, colocaram essas 50 pessoas, incluindo crianças, num avião, e voaram eles para o norte dos Estados Unidos, quase que na fronteira com o Canadá. É um lugar pequeno, é um lugar que tem mais ou menos 17 mil habitantes, tá? Bem pequeno. São ilhas de veraneio. Como é um lugar frio, essas ilhas de veraneio são só pro verão. Tem essa aí, tem esse outro detalhe. É um lugar que, perto do Canadá, um lugar frio, é um lugar que ele é um lugar de veraneio. Ele só funciona basicamente durante o verão. E tem várias pessoas famosas que têm casas lá, que têm residência, que vão, coisa e tal. E, vocês gostam de imigrante? Vocês gostam de direitos humanos? Basicamente, vocês gostam de pessoas? Então tá, eu vou mandar pessoas aí pra vocês. E largou essas pessoas lá. Claro, a administração local fez tudo para receber essas pessoas, acolheu essas pessoas, deu um teto, deu um abrigo para eles, mas eles não têm a capacidade para receber essas pessoas. Então, tá um maior bafafá, porque basicamente o que ele fez foi tráfico ilegal de pessoas. Humano. Então, não sei até onde que vai dar merda isso aí, se vão tentar... Porque o que ele fez? Ele traficou pessoas. Ele pegou pessoas em situação vulnerável, um embuste, uma mentira, usou fundos federais, porque existe um fundo, são 12 milhões de dólares, para ele botar essas pessoas num avião, né, privado, governo, né, todo um staff, e mandar para essa localidade. Então, é deplorável esse tipo de gente e cara, não tem palavras, assim, é como... Parece que o cara faz assim, não, o que eu vou fazer hoje? Vou banir a palavra gay do colégio. Não, o que eu vou fazer hoje? Não, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar 50 fudidos e vou mandar eles pra puta que pariu. Então, cara, essa é uma coisa que é enojante do... Sabe que eu fico pensando sempre que a culpa é dos Titãs, né? Por quê? Porque os Titãs lá nos anos 90 fizeram, ou 80,
fizeram aquela música, né? Anos 90, aquela música: bichos, saiam dos lixos, baratas, mostrem suas patas, ratos, saiam dos esgotos, bichos escrotos, saiam dos esgotos, ratos, como é? Deixem meus sapatos, bichos escrotos, saiam dos esgotos. E saiu, né? Saiu tudo quanto é bicho escroto do esgoto, parece que é o esgoto da humanidade. A gente se revolta muito aqui com o atual presidente, mas a gente não pode esquecer que tinha um presidente parecido aí nos Estados Unidos, que tem, que nem tu disse, tem um governador aí. Não é só a classe política, tem uma parcela da população, e é uma parcela significativa da população que não se mostrava e tem se mostrado nos últimos anos, literalmente como se tivesse um monte de coisa escrota saindo dos esgotos, né? E vindo para a superfície. É uma revelação, sabe? Porque não é só esses caras que são mandatários, não são só esses caras que são políticos. É um monte de gente que não só elegeu os caras, como acredita e acha bonito ainda, né? E acha bonito. Aquele outro episódio... E acha bonito, ok, e gosta e posta. O problema é que isso legitimiza esse tipo de gente. Tu Exato. Falou. A menina lá levar uma paulada na cabeça é porque ele se sente legitimado para fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Então saiu um monte de coisa podre do esgoto, a gente está convivendo com isso agora, sabe? Eu tenho muito observado, muito não, às vezes eu paro e escuto, tanto no rádio como eu vejo na TV, a propaganda política, né? E a gente consegue ver a linha que existe entre política, sabe? Entre opinião política, entre divergência política, entre propostas diferentes, visões de mundo diferentes, e isso que sai da política para ser o gênero, a podridão do gênero humano, sabe? Porque já não é mais uma questão a ideologia política. Do ódio. A ideologia do ódio, entendeu? Porque disputa política é outra coisa. Disputa política é o que existia antes. Divergência política sabe? Isso não é mais. Não rolou alguma coisa lá na rua? Segue. Rapaz, se eu fosse cidadão de bem, ainda bem que eu não sou cidadão de bem, cara. Deus me livre de cidadão de bem. Ainda bem que eu não sou um cidadão de bem, que tem uma arma para proteger a minha família aqui. Eu estava lá dentro de casa, tu sabe que atrás da minha casa aqui tem um terreno abandonado, que tem um mato, e que agora até a cerca lá da frente, lá da outra rua, caiu, tá aberto, então quem quiser entrar, entra. E eu tô dentro de casa e começou meus cachorros a latir, e quando todos os 4 latem, né, e principalmente que eles vieram latir mais profundo, aí já é uma coisa complexa, né? E tem um latido diferente, tem o latido de quando passa um cachorro na rua, ou quando o vizinho abre o portão lá na frente, é um tipo de latido diferente, e tem uns latidos deles que são latidos mais preocupantes. Aí eu saía, que eu estava lá vendo o jogo, vi que os latidos estavam aqui para trás, aí eu fui abrir a porta aqui para ver, cara, tinha um movimento no mato, e era uma pessoa, e tinha uma pessoa caminhando muito próximo da minha cerca. E aí quando eu abri a porta, parece que a pessoa seguiu assim, né? Aí eu olhei, aí não estava vendo mais a pessoa, eu tinha visto uma roupa cinza, uma coisa assim, né? Aí já não vi mais a pessoa, os cachorros pararam de latir, e eu fui no outro terreno, né, do lado ali, e fui vendo, né? E daqui a pouco eu vi o barulho no mato, mas não enxergava mais a pessoa, vi o barulho no mato, daqui a pouco vi o vulto lá, vi não é vulto, né? Vi uma parte no meio das árvores, assim, da pessoa. Aí eu vi a vizinha lá da outra casa, a vizinha estava lá na porta da área, na porta dos fundos da casa dela, e ela apontou com o dedo para mim, apontou para o mato, né? E aí, quando ela apontou para o mato, eu disse, opa, né? E aí ela disse, não, é o Hélio que tá aí. Aí o cara gritou lá de dentro do mato, sou eu que estou aqui, era o meu vizinho do lado. Se eu sou um cidadão de bem, porque o cidadão de bem, ele compra uma arma para se defender, né? Esse Hélio já tinha subido para a estratosfera.
Cidadão de bem, o cidadão de bem, ele é contra julgamentos, né? O julgamento do cidadão de bem é o seu cu que aperta, o seu medo, e daí ele fica com medo e ele tendo uma arma, ele já taca ali tiro, né? Antes de ver o que está acontecendo. Então, se eu fosse cidadão de bem e tivesse a arma em casa, eu já saía dando tiro no meio do mato ali, pá, pá, sem nem. Depois eu ia perguntar quem é que está aí. Daí, coitado do vizinho, ia tomar uns tiros. Eu acho que o vizinho sentiu isso, que ele viu que eu estava por ali andando, olhando, né? Ele gritou, sou eu que estou aqui. Aí ele foi, porque tinha uma árvore lá que estava caindo lá pro lado dele, e ele entrou. Eu até falei para ele, pô, tu podia ter entrado pelo meu terreno, fez toda a volta, fez uma volta bem mais... E ele não sabe a condição que está aqui, que é muito ruim de passar, quase não dava passar no mato, né? Passou um trabalho danado. Que loucura, velho. E olha, fazia um tempo que a gente não tinha esse quadro, eu ia propor aí o quadro, lembra do Vai Dar Merda? Já avisei que vai dar merda isso. Porque a Polônia decretou fechar as fronteiras terrestres contra cidadãos russos, né? E aí outros países aderiram, menos a Finlândia. Aí eu ia falar, vamos ter aquele bloco lá do Capitão Nascimento, vai dar merda. Mas eu acho que virou pro o outro bloco que a gente não fazia também faz tempo, é o Vuela Vuela. Vuela, vuela! Do pessoal viajando por aí, porque depois que o Putin decretou que ia chamar os reservistas, parece que o pessoal resolveu tirar férias na Rússia. Todo mundo tá saindo do país. Então, olha só. É meio contraditório, né, cara? Porque, tipo assim, aí, colega Ivo? Foi o Putin, né? Foi uma ação do governo que invade a Ucrânia. Aí todo mundo, é uma situação temerária. Aí todo mundo acolhe o povo da Ucrânia que está fugindo da guerra. Aí quando a guerra se volta para o lado do russo, da população russa, e a população russa também quer abrigo e quer fugir da guerra, ou seja, não quer aderir aos... E isso, já que todo mundo acha que o governo russo está errado e tudo mais, né? Então, isso vai quebrar o governo russo. Se o cidadão russo, os caras tinham mais é que acolher, né? Os caras. Não. Porra, meu. É 2 pesos e 2 medidas, né? Por que tá acontecendo? O pessoal tava indo, porque como tem todo esse bloqueio aéreo, né? O pessoal tava indo de trem, de carro, até a Polônia, até a Estônia, até Látvia ali, e dali pegando voo para onde quisesse ir, entendeu? Ou na Finlândia, a mesma coisa, o pessoal ia para a Finlândia, e da Finlândia ia, aqui não tô no bloqueio do espaço aéreo. E aí voava, né? E aí eles fecharam as fronteiras. A única que não fechou foi essa... A liberalzinha aí da dancinha, né? A gente até comentou sobre ela, a primeira-ministra da Finlândia falou, peraí, eu não posso fechar a fronteira com um país que eu faço divisa. Sim. Não é? E a menos que seja uma coisa que a União Europeia decida. Então ela jogou a bola para a União Europeia, falou, União Europeia, vocês que vão ter que decidir aí como bloco. Eu não vou fechar minha fronteira com a Rússia. Queremos entrar para a OTAN, ok. Ou não, ok. Tamo brigado com a Rússia? Tamo, mas peraí, nós somos vizinhos, temos uma fronteira aqui e... Não é? Vamos seguir aqui o tráfego. Só que o que aconteceu? Quando o Putin falou que ia chamar os reservistas, cara, primeiro que teve protesto em Moscou e São Petersburgo, tá tendo outros protestos que não são tão divulgados, porque eles estão indo justamente nas áreas rurais ou nos lugares mais afastados dos centros urbanos para pegar a população mais pobre ou de minorias étnicas, tá? Mas quem tem dinheiro, quem pode, tá tentando fugir. Então, a Finlândia segue recebendo as pessoas e a Alemanha falou que se o russo quiser sair da Rússia e conseguir chegar na Alemanha, sendo que era uma pessoa que tá fugindo de ser alistado, a Alemanha vai receber. Sim, é lógico, né, cara? Pensa. Tu diz assim, pá, o Putin é um ditador, o Putin é não sei o quê. Aí o cara tá se rebelando contra o vou Putin fugir. E eu não vou aceitar, esse aqui não. Te fode aí. Fode aí. Bom, então tá, daí o cara vai entrar no exército do Putin, né? vai fortalecer o exército do Putin. Cara, não, existe uma seletividade, né? Tá, não dá para generalizar, tá bem? Mas existe uma seletividade entre, né?
quem é mais humano, né, para os europeus, quem é mais... Esses eu gosto mais, aqueles eu gosto menos, tem preconceito. Bom, no começo da guerra a gente viu os repórteres falando, né? Olha, os ucranianos até parecem europeus. Os ucranianos se consideravam europeus, coitados. Receberam a notícia, num momento trágico, num momento de guerra, os europeus receberam a notícia de que o resto da Europa não considera eles muito europeus. Eles são parecidos com a gente, né? São loiros de olho azul. Cadê a sua carteirinha de país da União Europeia? Vamos lá, você faz parte da União Europeia? Não. Você faz parte do espaço Schengen? Não. Eu acho que você não é europeu, não, viu? Que doido. Muito bem. A gente, vamos abrir o processo. Ó, a gente vai ter que fazer aqui todo o processo. A gente vai deixar você entrar, vai te dar a carteirinha da Europa. Mas espera aí, você vai ter que preencher esse formulário aqui, trazer uma via 4. Papel timbrado, tem que ser Mas como é que olha chama? aqui, ó. Assinado, registrado em cartório. Tá no mapa, ó. A Europa termina nesses montes aqui. Fica assim, não, amigo. Não. É no rio aqui, é nesse rio aqui, ó. Pra cá deste rio é a Europa. Do rio não é o monte lá. Não. Aquilo lá já é. Ah, não, mas era até 1733. Ah, era. Mas depois. Mas a gente ajeitou. É desse rio pra cá. No último formulário vocês não estão, viu? Que loucura. Geografia é uma coisa muito cruel. Mas não é Ásia. Não é Ásia ainda, mas também não é mais Europa. Também não é pra tanto, né? Cara, vamos respeitar a sua branquitude aí. Cara. Mas é que isso aqui é... São fáceis, né? É porque são pobres. O que eu posso dizer? Brincadeira, não é um comentário sobre um outro idiota. Colega Ivo, então eu acho que é isso, né? Acho que é o que a gente ia para essa semana. É verdade. Pessoal, pedir pro pessoal seguir a gente lá no YouTube, se inscreva no canal para a gente aumentar o nosso número de seguidores, para, né, trazer essa forma multimídia aí de compartilhar, às vezes coisas que a gente viu, notícias que a gente vê, música, né, artigos, às vezes não, porque esse aqui não é um podcast de review de documentário sobre a seleção feminina. Mas se vocês querem mergulhar nesse assunto, pô, vai lá, veja. Então, a ideia do canal é isso. Então, se inscreva no canal. É a única coisa que a gente pede para vocês. Não vou nem pedir que vocês deem like nos vídeos. Só se inscreva no canal. Dê like se você gostar. Aquele negócio, colega André, às vezes tu vai ver um vídeo, cara, todos fazem a mesma coisa e é muito chato. Tu vai ver um vídeo sobre qualquer coisa, sobre uma matéria histórica, sobre ensinar como fazer, porque tem vídeo de ensinar qualquer coisa, no YouTube tem vídeo de tudo, né? O cara vai te ensinar... Os piores vídeos é como ensinar você a fazer alguma coisa. Tem uns que são muito ruins. Eu fui ver um que o cara não... Todos são ruins, todos. O cara não botava a câmera no lugar certo, sabe? Ele tava fazendo os negócios e tu não via o que ele tava fazendo. E ele tava ensinando como é que se faz aquilo. E ele não tava filmando o que ele tava fazendo. Era horrível. Não, mas assim, todas as coisas assim. Às vezes tem uns vídeos legais, tem uns negócios legais. Aí o cara sempre gosta. Então, pessoal, antes de começar esse vídeo, aqueles lembretes, se inscreva no canal. Ative as notificações. Como é que é? Marque o sininho. Ative as notificações. Ligue as notificações. Aperte no sininho, dê um joinha. Dê like. E não sei o quê. Comente. Mas começa logo, bom, todo mundo já sabe que tem que fazer isso. Se for bom, o cara se inscreve. Se for bom, o cara vai dar ok. Se for bom, o cara... Se o cara se interessou, ele aperta a notificação. Tu não precisa dizer. Mas é que tem gente que também nem mínimo que dá um like, porra. Porra, o cara fez lá, botou o trabalho dele. Outro troço chato, né? Porra, eu sou meio assim, eu vejo um monte de vídeo, às vezes eu não dou like, eu sou esse tipo de pessoa. Mas é por distração. Mas agora tem meio policiado. Se eu vejo, se é um negócio que eu gosto mesmo, eu dou like. Não, mas aqui é um troço que toma tempo, hein? Porra. Dá like. Não, dá like não. Subiu a porcaria do vídeo, cara. Eu sei. Porra, que troço demorado. Os mais rápidos são aqueles curtinhos que eu faço no celular e boto ali, né? Que eu, na verdade, copiei do nosso canal do TikTok. Eu simplesmente joguei ali também. Mas os outros, cara, episódio que... Agora, que demora. título é tudo, né, André?
título é tudo no YouTube. O título é tudo do vídeo. Porque, tipo assim, eu fiz na pandemia para os meus alunos e não era. Eu abri o canal abri um canal para mim, para ficar mais fácil de eu colocar os vídeos lá para poder mandar para meus alunos. Então, não tinha pretensão nenhuma de tornar público, que as pessoas fossem ver meus vídeos, nem nada. Era para mim mandar a minha aula para meus alunos. Tanto é que eu começava aí, pessoal da turma 7.2, aí, pessoal da turma 8.1, 8.2, e não sei o que. Então, já nominando. Aquilo que eu falei na semana passada, e assim iam meus vídeos. E aí tem um dos vídeos que eu botei, e aí nem meus alunos não viam, né? Eu tinha menos visualização do que aluno que disse para mim que viu o vídeo, né? Da aula. Então eu tinha aquele númerozinho assim, e eu disse, pessoal, vê o vídeo lá e tudo mais, eu vou dar tarefa, vou dar presença para quem vê o vídeo. Tinha mais aluno me dizendo que viu o vídeo do que tinha de visualização lá no YouTube. Beleza. Mas daí teve um que eu botei assim, que eu fui olhar esses tempos assim, 300 e poucas visualizações, ou 100 e não sei quantas visualizações, né? Eu disse, pô. E eu fui procurar um negócio no YouTube e eu dou de cara com o meu vídeo lá no YouTube. Era o título, porque eu botei resumo do 7º ano. Então, só porque eu botei esse título, resumo do 7º ano, o cara teve uma porrada de gente. Vou assistir aqui, o quê? Em 1 hora, que é o tempo mínimo do vídeo do colega, eu vou ter o resumo do ano inteiro. Puta que me pariu. Porra, negócio. E eu tava procurando um troço esse dia, pá, caiu no meu vídeo. Eu disse, pô, quem fez esse vídeo fui eu. Não me ajudou em nada. Mas título é tudo, né? Então tu bota um título interessante. Título é tudo. E olha, o título do canal é tudo, porque é Hora dos Saldanhas. Então, se vocês seguirem a gente sempre vai estar lá, ali, ó. No topo dos seus. Não precisa nem ativar a notificação, porque toda vez que sair alguma coisa nova, você vai nas suas notificações e vai aparecer ali, ó. Ó, a Hora dos Saldanhas postou alguma coisa. Nós podíamos apostar num nicho aí de pessoas, né, André, assim, para nos ouvir, para nos seguir, que aquelas pessoas são excluídas do grupo de família. Que a gente começou, inclusive a nossa efígie é um grupo de família proibido do grupo de família. Então, se você já foi excluído do seu grupo de família, se você pertence a uma família e depois descobre que tem um grupo de WhatsApp no qual você não faz parte, siga a Hora do Saldanha. Ou aquele grupo de família que manda todo dia 500 bom dia igual. Olha, a gente se salva, né, cara? Porque tem grupo de família aí que tem pessoal que, pelo amor de Deus, né? Tem sempre aquele primo, aquela tia que são do brochável. Puta merda. Aí é dose, né? Aí é terra plana. Então é isso aí, pessoal. Sigam a gente lá no YouTube. Toda semana tem um episódio novo aqui. Sigam se cuidando. Um abraço para vocês. Beijo, tchau. Tchau, pessoal.